amiga linda e amigo lindo, tudo bom com vocês? Espero que sim, desejo que sim. Gente, passando aqui pra falar pra vocês, né, contar, compartilhar um relato tão legal. Gente, eu amo relatos. Sério, eu amo, sou apaixonada. Porque, cara, é tão bom você ver algo de legal que a pessoa fez, né? E materializou na vida dela, uma realização. E eu tava lendo os comentários de uma moça aqui dos meus comentários aqui do meu canal, né? E ela tava contando que ela falou, gente, é muito real, a lei da atração existe mesmo. Ela disse que ela trabalhava num local, num lugar que tinha uma pessoa que ela não se dava muito bem, tinha meio que um atrito ali entre ela e essa pessoa que ela trabalhava ali, né? E aí, ela se sentiu muito sozinha lá. E teve um dia que ela pegou o celular dela e começou a fingir que ela tava falando com alguém, né, no telefone, fingindo que ela tava com um namorado. E o nome do namorado dela, Ricardo, se eu não me engano, era Ricardo. Vamos supor que era Ricardo, se não foi Ricardo, mas era Ricardo. Ela conversando, fingindo que tava falando com ele, Ricardo isso, Ricardo aquilo, né, falando ali com ele, não sei o que, Ricardo, meu amor e tal, fingindo pra essa colega dela ouvir a conversa, fingindo que era o namorado dela. Ficou ali conversando, papeando. E aí, no final de semana seguinte, ela e uma amiga foram sair, né? Se divertir. E aí, ela conheceu um cara que era muito compatível com ela, tudo, uma vibe, bateu muito legal. E o nome do rapaz, Ricardo. Ela teve um relacionamento de 6 ou 7 anos, se eu não tô enganada. 6 ou 7. Mas que não, né? Não, o relacionamento em si não deu certo. 6 ou 7 anos, né? Teve sim uma história. Ele não foi o caminho dela, mas foi não foi o destino, mas foi o caminho, né? Tiveram uma história de 6 ou 7 anos. E hoje eles são amigos. E, gente, não existe coincidência, não existe, mas foi uma coincidência. Gente, ela teve um momento de brincar, de fingir que tava falando com o namorado, aquela sensação de estar falando com o namorado. Tudo isso é a cocriação, isso é você criar o seu desejo. É você ter na sua mente a experiência de você já ter aquilo. Talvez ela nem tivesse a consciência do que ela estava fazendo no momento. Né, foi uma surpresa pra ela encontrar logo em seguida um cara com o mesmo nome, uma vibe muito legal. Sim. Só que é isso que as ferramentas, a lei da atração, os exemplos, as histórias, os relatos querem nos ensinar. Quer ensinar pra mim, quer ensinar pra você. Que a gente precisa ter essa experiência, essa sensação. Porque quando a gente tem essa ação de fingir, de brincar, a gente tá fazendo com que o nosso corpo e a nossa mente experiencie a sensação do que é já ter aquilo. E quando você experiencia isso na tua realidade, brincando, que seja, é quando você materializa, é quando aquilo se concretiza. Porque primeiro tem que vir aqui. Você tem que acreditar que é real. A fé vem de você acreditar naquilo que você não pode ver, mas que você acredita que existe e que existe a possibilidade. No documentário O Segredo, ele fala assim, tem vários mentores lá. Se você pesquisar aqui, tem um documentário muito legal, tá? O Segredo é o meu documentário favorito. Sabe aquele documentário que você ama? Que eu amo mesmo, ao ponto de que eu acho que desde que eu conheci a Lei da Atração, eu devo ter visto esse documentário, sei lá, mais de, não sei quantas vezes no ano chegou a ver, sabe? Porque eu vejo sempre mesmo assim, tipo, uma vez na semana. Aí às vezes eu me esqueço, mas vejo depois de 15 dias de novo, mesmo documentário. Então, eu, sei lá, desde que eu conheci a Lei da Atração e tal, eu devo ter visto, sei lá, 1000 vezes. Não sei se chegou a ser 1000 vezes, né, gente? Mas assim, só pra dizer pra vocês o quanto eu gosto desse documentário e quanto eu já vi muitas vezes o mesmo vídeo. E eu aprendi que a gente aprende por repetição, né? A nossa mente, quanto mais a gente vê o mesmo conteúdo e tal. E toda vez que eu vejo, algo me chama atenção. Por mais que eu já vi várias vezes, a algum ponto ali eu fico, nossa, como se eu não tivesse visto antes.
É como se minha cabeça, minha mente tivesse expandido. E naquele momento eu tive a real compreensão mais profunda daquilo, sabe? E nesse documentário ele fala assim pra gente: mesmo que você pareça louco, ele fala assim: olha para as palmas das suas mãos. Olha agora para a palma das suas mãos. Olha todos os detalhes, olha o anel, olha todos os detalhes que tem na sua mão. Agora você fecha os olhos e imagine as suas mãos no volante do carro que você quer. Veja cada detalhe da sua mão segurando o volante de um carro. Imagine que você está dirigindo esse carro, tenha a sensação de dirigir o carro. Deixe fluir essa sensação de estar na estrada, de ver o ambiente, de trocar a marcha. Imagine, mesmo que você pareça louco, que você esteja agora dentro da sua mente e dizendo: uau, uau, que legal, mesmo que os vizinhos te ouçam e pensem: meu Deus, tá louca lá naquele quarto. Não importa que você pareça louco, faça, porque vai parecer loucura mesmo, né? Pra quem estiver de fora vai parecer loucura. Mas quando ele fala, mesmo que pareça louco que alguém te ouça, é porque envolvido nesse sentimento, pode ser que você grite, que você pule, que você diga uau, uau, mas que não tem nada no físico acontecendo, mas tá acontecendo dentro da nossa mente. Gente, deixa eu até compartilhar mais uma coisa com vocês, que ontem eu fiquei muito feliz, assim. Eu tava contando pro meu namorado, né, amor, tal, a experiência que eu tive de meditar e o que aconteceu quando eu meditei, que eu tô treinando meditar, visualizar as coisas. E eu voltei no jardim botânico que a gente tinha ido das flores, eu consegui realmente estar lá. Eu tava lá naquele lugar, não tenho sombra de dúvida nenhuma que o meu ser foi pra aquele lugar, porque foi tudo muito nítido, muito real, a sensação, a paz, a plenitude, é um ambiente muito calmo, assim, sabe? Então foi muito legal a experiência. E eu falei pra ele, e ele falou assim: amor, isso aí que você tá falando eu já vi no desenho ali, que ele tem uns desenhos que ele vê, que eu não lembro o nome agora, tá? Não tô me lembrando do nome, mas depois eu vou perguntar pra ele o nome, eu vou escrever aqui, vou deixar aqui, vai aparecer aqui, tá? O nome do desenho que ele vê. E ele foi lá e colocou, ele ficou muito empolgado quando eu falei o que eu senti, o que eu fiz, o comando que eu dei, que eu fui parar em tal lugar. Ele falou: já vi isso no desenho. Ele ficou empolgado, foi lá ver, botou na TV pra gente ver. Ele, ó, bem nessa hora, olha aqui o que ele faz. É um desenho de um cara que luta, e na hora da luta, não, antes da luta, antes de qualquer luta que o cara vai fazer, é um desenho, tá, gente? Mas é um desenho ensinando isso que a gente tem aprendido. Antes do desenho, o rapaz lá, o bonequinho, ele senta. O que é o sentar? Sentar para meditar. Se senta, relaxa, começa a respirar e ele vai dentro da mente dele. E aí, como ele já sabe quem que vai ser o adversário dele na luta, tudo, ele já sabe, né? Já viu o cara, né? Ele vai lá na mente dele e começa a imaginar ele lutando com o cara. Ele dando os golpes assim e o cara não, tipo assim, ele acertando o cara. Ele começa a treinar várias vezes dentro da própria mente dele, ele lutando com o cara e ele tendo sucesso na luta. E ele fica repetindo isso, essa imagem várias vezes, ele lutando. Agora eu soquei ele aqui, agora não sei o que. Ele vai dando comando e vai vendo lá, e aparece, né, a visualização dentro da mente, né, do boneco. Isso, depois no desenho tem explicação, né, e lá ele fala, é uma projeção astral. No desenho mesmo, tem uma voz que fica explicando o que tá acontecendo. E aí essa voz dizia, esse cara tá fazendo uma projeção astral, que é criar no astral o que ele quer que aconteça. E esse cara, tipo, é o cara fodão, imbatível nas lutas. Só que mostra o que ele faz antes das lutas. Ele luta dentro da mente dele, antes dele realizar. E isso me lembrou quando eu conquistei aquela vaga. Eu fui pra uma proposta de emprego que veio pra mim. E eu muito focada ali, porque eu percebo que tem períodos que eu tô muito ali, sabe, na lei da atração e tal, e períodos que eu dava uma desacelerada, parecia até que eu nem lembrava de lei da atração, sabe, mas quando eu lembro de usar, eu uso. E aí, eu lembrei dessa vaga de emprego que apareceu pra mim. Eu tenho uma agência que me manda emprego, assim, se eu quero aquela vaga, né, e tal. E essa agência mandou pra mim, alguns anos atrás, essa vaga, tal, e eu vi que era bem coerente, salário, horário, tudo com que eu buscava, né?
E eu falei assim, tá bom, eu falei assim pra Grace, a menina da agência, falei assim, não, Grace, gostei, essa vaga aí é meu número, quando é que eu começo? Aí ela falou assim, não, calma, tem que passar por uma entrevista primeiro. Você e mais 3 meninas e tal, pro casal escolher e tal, funcionária. Eu falei, então tá bom. Eu vou lá pra entrevista e acho que segunda-feira eu já começo, porque eu tava muito acreditando, sabe? E comecei a usar as ferramentas, gente. Poder das perguntas, universo, como eu posso estar tranquila na entrevista, como eu posso estar a minha melhor versão na entrevista, quais são as possibilidades de eu sorrir nessa entrevista, porque sorrir pra mim remete a coisas boas estão acontecendo. Fui falando assim, sabe? Como eu faço pra que desse tudo certo ali na entrevista e tal. Eu fui indo, e eu comecei a fazer um monte de ferramentas, um monte mesmo, assim, um monte. Fiz tudo que eu sabia de técnica, de confiança de que aquela entrevista era minha. Você imaginar que a menina lá mandava mensagem pra mim após a entrevista e falava que gostou muito de mim e que não sei o que, como se eu já estivesse conversando com a pessoa depois. E o detalhe é que eu já tinha ido pra 2 entrevistas de emprego ali nessa agência. Tipo assim, eu já fui contratada 2 vezes, né? Não na entrevista, porque é a primeira vez que eu tinha feito entrevista, assim, lá no local. Toda vez que ela me mandava vaga, já era minha vaga. Já, tipo assim, já tinha falado pra pessoa de mim, já tinha falado de mim pra pessoa, e eu já ia pra entrevista na casa da pessoa, tipo, conhecer a pessoa praticamente, não era nem uma entrevista em si. E essa era uma entrevista onde ia ter mais pessoas, né? E aí o detalhe que eu achei muito legal foi que todas as outras, quando acertou na entrevista, tudo certinho, né? Tipo assim, quando a pessoa da agência ligou pra mim e falou, a vaga é tua e tal, começa tal dia, eu sempre tinha acesso a falar com a pessoa, o contratante, só lá na casa dela e no dia. Só que eu fiz a técnica que eu ia estar falando com a pessoa antes de começar. Que a pessoa ia falar pra mim da entrevista, gostei muito de você e tal, darararará. Eu imaginei a pessoa já falando comigo, assim, que gostou muito de mim. E, resumindo, eu fui pra entrevista. E quando eu cheguei na entrevista, eu fiz todas as técnicas possíveis, minha mentalização, tudo que eu podia fazer. Mas quando eu cheguei lá e eu vi que tinha mais 3 meninas, teve uma que chegou com uma sacola cheia, assim, várias sacola, capacete, casaco, ela chegou meio atrasada. E tava assim meio, sabe quando você sente a pessoa tensa? Chegou ali meio, parecia que tava atrasada, não sei o que. E ela tava assim com tudo, a sacola, coisa. E a minha impressão que eu tive é que ela ia entrar com tudo aquilo, porque era uma salinha fora pra ela entrar dentro. Aí o casal chegou e já entrou, e daí ela ia conversar lá dentro pra depois ir chamando uma por uma, né? E ela tava, eu tava com a imagem que ela tava muito tensa e eu tava sentindo que ela ia entrar daquele jeito que eu tava vendo ela ia entrar na entrevista. Ela tava carregada de sacola, de coisa assim nos braços, capacete, casaco, assim, tava... E aí eu falei pra ela assim, você não quer colocar tuas coisinhas ali em cima do... Tinha uma banquinha, né, teu capacete, tuas coisas, pra você entrar mais solta, mais leve, sem muita informação chegando, assim, com coisa e coisa. Aí ela falou, é verdade, né? Eu falei, sim, aqui é bem seguro e tal, tem câmera, tudo, acho que você vai ficar mais à vontade pra você entrar. E naquele momento eu comecei a baixar a guarda de tudo que eu tinha feito, sabe? Eu pensei assim, Deus, eu sei que eu já fiz tudo que eu podia fazer mentalmente, né? Tipo, fui confiante que a vaga era minha. Mas tem mais 3 vidas aqui, eu não sei a história de vida de cada uma, quem realmente tá... talvez precisando muito do emprego, né? Tipo assim, eu queria um emprego, mas eu não tava desempregada, por exemplo. Então Deus, na minha mente, tá, gente? Eu fiquei ali olhando elas, cada uma delas ali. E falei assim, Deus, eu sei que eu decidi que a vaga era minha, mas assim, nesse momento, aqui e agora, eu te falo que quem for ser a pessoa que vai ser mais contribuição para essa família, que essa família também vai ser contribuição, sabe? Vai ser aquela coisa mútua, vai ser contribuição um pro outro. Quem for a pessoa aqui, que seja essa pessoa. Eu retiro tudo que eu fiz de técnica. Que seja a pessoa que mais for ser contribuição, porque era pra ser babá, sabe? Tinha uma criança envolvida, uma vida. Então eu falei assim, que seja a maior contribuição, porque também tinha um filho, né? Então assim,
Eu falei desse jeito, sabe? E, gente, eu fui contratada. A entrevista foi como eu imaginei. Eu sorri, eu tava leve, foi maravilhosa. E aí depois a menina da agência falou: meu Deus, tu falou que a vaga era tua, né? Eu falei: sim. E aí eu comecei, não na segunda, mas na terça-feira. A pessoa lá da vaga falou comigo na mensagem, me achou no Instagram, mandou mensagem pra mim, e coisa. E resumindo, eu trabalhei 2 anos pra eles, eu cuidei da menina dos 6 meses até os 2 anos. Inclusive são meus amigos de vida até hoje. Houveram muitas situações onde eu fui muita contribuição pra eles. Eles foram muita contribuição pra mim. Várias situações onde o meu filho foi trabalhar junto comigo. Várias situações onde ela me convidava pra ir passear lá na casa, pra passear mesmo. Vem aqui, tomar um café, ficar aqui com a gente, coisa. Uma casa, uma mansão, vem aqui com o Rui pra piscina. Até hoje a gente tem essa amizade. Eu não trabalho mais pra lá por conta de questões de dinâmica minha, de vida. Mas a gente tem uma amizade até hoje, sabe? Amizade assim que quando eu saí de lá foi bem difícil em questão sentimental por conta da menina. Enfim, eu sei que eu falo demais, mas eu quero falar isso pra vocês, essa consciência, que às vezes a gente quer muito uma coisa, cocriação, mas a cocriação, ela é cocriar junto com Deus, tá? Tudo vem Deus primeiro, gente. Eu senti uma época da minha vida que parecia que eu tava... Somos deuses, mas existe o Deus que sabe tudo, coisas que a gente não sabe, que vê coisas que a gente não vê e que tá acima de qualquer coisa, e ele sabe o que é melhor pra gente. Então, cocriar é você cocriar junto com Deus. Sabe quando alguém escreve um livro e alguém alguém vem e faz o livro, termina o livro junto com a pessoa? É os dois juntos criando um livro, alguma coisa assim. Na vida, é Deus que criou tudo, que fez tudo, e a gente junto cria o que a gente quer pra nossa vida, junto com Deus. Mas tem coisas que tá acima, que Deus sabe coisas que a gente não sabe, vê coisas que a gente não vê, e às vezes a gente fica lá fazendo técnica 55 vezes 5 pra uma situação, pra uma coisa que não vai ser bom pra gente, que a gente pensa que vai ser bom aquela vaga de emprego, ou que a gente pensa que vai ser bom aquele relacionamento que a gente quer voltar, ou quer sair, sei lá, tem várias situações, só que existe um Deus acima de qualquer coisa. Então, meu conselho que eu daria pra você hoje é que eu tenho uma habilidade de começar falando de um assunto, e daqui a pouco tá falando de outro assunto, daqui a pouco tá falando de um outro assunto, nada a ver, mas que tem tudo a ver, gente. Não pensa que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Às vezes alguém aqui vai precisar ouvir isso que eu vou falar. Que às vezes você fica na agonia querendo cocriar tal coisa, e você começa a vir num sentimento ruim porque aquilo não aconteceu. Mas, às vezes, não vai acontecer aquilo na sua vida, porque Deus não vai permitir, porque Ele sabe que às vezes aquilo não vai trazer bem pra você. Não vai edificar a sua vida, não vai edificar a sua casa, tua mente, teu corpo. Tem várias situações porque coisas não se concretizam na nossa vida que a gente não entende. Então, naquele momento, eu saí. Falei assim: não, Deus, não, meu Deus, tem uma criança envolvida, tem uma vida, uma família. E eu tô só no ego de, não, a vaga é minha, pronto, acabou, mas tem outras pessoas aqui que eu não sei da luta de ninguém. Deus, quem vai ser a pessoa que vai ser maior contribuição? Porque eu acredito que tudo que for pra ser meu vai ser meu. E se aquela vaga não fosse minha, é porque tinha uma outra coisa e tava tudo bem. E não, gente, aquela vaga era pra ser por vários motivos, mas porque um desses também foi, sabe? Porque era pra ser pra mim também. Eu fui muita contribuição pra eles, porque eu não sou só uma funcionária que entra na casa e sou só aquela funcionária, demoraram, pronto, acabou, tchau, beijo, tchau. Eu tenho sentimento, eu me apego, eu me preocupo, se eu posso fazer pra alguma coisa pra ajudar, eu faço. E, cara, eles foram muita contribuição na minha vida também, muita mesmo, assim, que é incontável, foi mútuo. Tanto quanto eu me entreguei como pessoa, assim, pra cuidar de uma criança que eu tinha como minha, sabe? Mesmo. Quanto... Fico emocionada porque foi bem difícil quando eu saí de lá, sabe? E eu falo que eu cuidava dela como se fosse meu filho, só que na verdade eu passava o dia inteiro cuidando dela e o meu filho ficava na creche pra eu poder trabalhar. Então, tecnicamente, eu cuidava melhor dela, entendeu? Porque eu deixava ele de manhã na escolinha, ele ficava a manhã inteira na escolinha, à tarde a babá pegava. Então, tecnicamente, não, por 2 anos eu cuidei muito melhor dela do que do meu próprio filho. Essa é uma realidade. Então, sim, eu tinha um amor incondicional, assim, por ela. Tenho uma amizade com eles ainda, vez ou outra eu trabalho lá,
Outro dia, eu fui fazer um extra lá, pra vocês verem a amizade que eu tenho com eles até hoje. A Clara vai fazer... Ai, meu Deus, nem vou falar os nomes. Mas ela vai fazer... Meu Deus, ela faz 3, ela fez 3. Ela fez 3 e vai fazer 4, né? Meu Deus, como passa, né? Meu Deus. Enfim, ela... Outro dia eles foram viajar. Eu fiquei com a chave da casa pra poder fazer uma geral na casa, que ela ficou sem a menina que limpava lá. E eu fui viajar, falei, pessoa, não quero ficar falando os nomes, né? Falei, fulana, não quero abusar não, mas eu posso trazer o Rui junto, meu namorado? Foi o meu namorado e o meu filho, porque é uma mansão, assim, com piscina, tudo lindo, maravilhoso. Enquanto eu limpei, eles ficaram lá fora, usufruindo da piscina. Eu falei, não, claro, pode sim, porque a gente tem essa amizade a esse ponto, sabe? E eles foram comigo, aí depois o meu namorado foi lá pedir comprar comida, a gente comeu lá no quiosque que tem pra fora, é a coisa mais linda da casa, sabe? Tem um quiosque pra fora, a gente comeu ali, foi um presente pra mim também trabalhar, e eles ali, o meu filho pôde se divertir na piscina, até ela mandou o áudio falando, né, que eu tinha falado só assim, porque daí o Rui fica um pouquinho na piscina, ela sempre convida ele pra ir lá, me convida, né, pra ir lá, vem pra cá, vem a hora que tu quiser, vem aqui ver a Clarinha e tal, enfim. E nesse dia foi um presente, porque daí o meu filho ficou se divertindo, ela mesma mandou um áudio falando, não, mas fala pro Gabriel entrar na piscina também, ficar com ele na piscina e tal. Enfim, gente, é isso que eu quero dizer pra vocês, que contando um pouquinho da minha vida, né, mas abrindo esse espaço pra gente pensar, que às vezes a gente fica focado numa coisa, ou criar uma coisa, que às vezes não era pra ser naquele momento, ou não é pra ser, ou você não tá preparado, e que você nunca se esquecer de Deus no meio disso tudo, tá? Sabe? No meio das técnicas, ferramentas, eu sou criadora, eu crio minha realidade, eu sou deusinha, você é deusinha? Sim, você cocria junto com Deus. Ele já criou tudo já tá aí na verdade. Tudo aquilo que você quer acessar já existe. E quem fez foi Deus. Tudo que você quer, todos os bens materiais. Mas foi o homem que criou, mas veio de uma consciência que tudo emerge tudo dele. Todos viemos da consciência de Deus, pra fora da consciência dele. Então tudo vem dele de alguma forma, entendeu? Então, meu conselho pra você hoje, que eu tenho certeza que alguém vai ouvir esse vídeo até o final e vai ser pra essa pessoa, porque tudo que contribui na minha vida e na vida de qualquer pessoa e a gente compartilha com alguém, é que alguém também vai contribuir na vida dessa pessoa, sabe? Não se esqueça de Deus no meio do seu processo de co-criadora, de criar sua realidade. Não se esqueça de Deus. Deus, ele existe. E ele é acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. E no momento que eu senti que eu me distanciei, porque eu tava muito na questão da cocriação, eu senti muita diferença do que é você cocriar com Deus. Deus, eu quero tal coisa, assim, universo. Quando eu falo universo, eu tô falando Deus, tá? Só uma forma de falar do mesmo ser. Então, o meu conselho pra você hoje é isso. Se anime com as técnicas, se anime com os relatos. Acredite que é possível. Cara, aquele desenho tão simples. Gente, foi lindo ver aquele desenho, ver que num desenho se fala sobre isso, se ensina sobre isso, só que às vezes a gente não tá desperto nem pra ver. Porque o meu namorado só citou que o que eu tava falando, ele via no desenho, mas nem ele sabia direito que aquilo era algo que qualquer pessoa pode se sentar e projetar sua vida aqui dentro. E eu lembro que a minha entrevista, gente, eu projetei a entrevista, eu projetei como que ia ser, eu projetei que eu ia ter sucesso na entrevista. E depois a menina falou, que eu fui a primeira a ser chamada ainda, que eu não sabia que eu ia ser a primeira. E essa minha patroa, que foi patroa até hoje é uma amiga, né? Ela falou, cara, tu entrou na sala, pra mim eu não precisava ter, né, tipo, se pudesse só te escolher e já não precisar mais, porque foi 10, foi tipo nota 10 a sua entrevista. Eu gostei de você de cara, gostei do seu jeito, gostei da sua fala, tudo que você falou, enfim. Todas as respostas, né, que eu dei em relação. Então, eu criei o sucesso nessa entrevista, sim. Mas no final de tudo, foi bem difícil, né? Porque imagina tu tá ali e falar, não quer saber, Deus, quem que realmente vai contribuir, Deus, com essa família? E olha só, será que a pessoa que tivesse sido contratada, que não fosse eu, por exemplo, teria tido essa amizade? Teria trabalhado 2 anos, os 2 primeiros anos, que são os anos mais delicados, né? De uma criança ali que não fala ainda. Enfim, várias situações. Será que teria uma amizade até hoje?
Será que, sabe, tantos... Não sei. Então eu pedi pra Deus escolher a pessoa, botei na mão dele e eu vi que sim, pela trajetória de tudo que a gente viveu, tanto eu como funcionária quanto eles como patrão, que eu sei que tudo que eu fui de bom pra eles, eles também foram pra mim, foi unanimemente mútuo, sabe? A contribuição que eu fui, que eles também foram na minha vida demais. E é isso, eu sei que eu falo muito, gente, mas às vezes tem vídeo que é pra gente vir aqui só se animar e vou cocriar. Mas tem vídeos que às vezes a gente tem que refletir um pouco, sabe? Refletir, porque lei da atração, mudança de realidade, crença, de vida, de pensamento, de ação, é muito mais profundo. Às vezes a gente pensa que é só artificial. Eu fiz a técnica, o vídeo da escada e ficou tudo muito assim, né? Ai, fala não ou não. Ai, você isso, você aquilo, você não explicou direito. Devo ou não devo fazer? Gente, entende uma coisa que eu entendi? Essas ferramentas é para nos dar uma direção, um caminho. É para nos dar um exemplo do que fazer. Um exemplo de como fazer a nossa vida. Mas a gente pode transformar aquilo para qualquer outra coisa que a gente queira que encaixe na nossa vida. É um modelo de como fazer para criar qualquer coisa na nossa vida. Então não tem que ser vírgula por vírgula, porque senão não vai dar certo. É você que dá vida às ferramentas. Tudo que você acredita. Se você acreditar que você fazer a técnica da escada daquele jeito, pinini, bororó, bururu, repetir 3 dias, repetir 4 dias, isso vai realizar. Se você acreditar e fazer tudo certinho, não desacreditar e não ficar negativo, você vai criar aquilo, porque você é quem cria tudo na sua vida. Então, o meu namorado tá vindo. Então é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo que a gente veio aqui pegar uma coisinha pra comer. Então é isso. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.